Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos aqui nas nossas reflexões a respeito do livro Mais Esperto do que o Diabo, de Napoleão Hill. São reflexões diretas do texto, tendo em vista que, eu acredito, não é possível gravar o capítulo a capítulo, pois a Fundação Napoleão Hill no Brasil é muito forte e eu não gostaria de receber os strikes aí. Vamos avaliar juntos aqui o capítulo 2, refletir sobre ele, na verdade. Um novo mundo se revela. Se você se recorda, Napoleão foi a Filadélfia, no capítulo anterior, para tentar conseguir investimentos, na verdade, para a publicação do seu livro. E a partir dessa ida, ele começa a ter um confronto direto com todos os seus medos. E nesse confronto direto com os seus medos pessoais, ele começa a manifestar, depois de todas as tarefas que ele desenvolveu, toda a pesquisa que ele desenvolveu, que o fez gerar uma sequência de livros, quase que uma biblioteca de livros que ele escreveu a partir da Lei do Triunfo, enfim, vários outros, e criar um sistema de treinamento de pessoas, de consciência, de desenvolvimento e tudo mais. Ele vai se deparando com as suas maiores fraquezas neste momento. E uma conclusão que ele chega, que a partir do momento que você primeiro começa a reconhecer a existência desse medo de dar certo, desse medo de avançar nos seus projetos pessoais ou nos projetos pessoais, que você reconhece, é o primeiro estágio, reconhecer a existência desse medo. Porque muitas vezes passa-se uma vida inteira e não se consegue fazer uma análise pequena que seja das fraquezas, daquilo que está atrapalhando a vida. E é fácil observar, você talvez conheça pessoas que passaram a vida inteira e nunca conseguiram fazer uma mínima avaliação de si próprio. Não conseguem reconhecer nem os seus méritos, nem as suas capacidades potenciais, nem aquilo que é bom, aquilo que a pessoa é boa em fazer, e quem dirá de reconhecer então as suas fraquezas ou os medos que estão incutidos em sua consciência. É muito comum isso, é mais comum do que a gente possa imaginar. A partir do momento, conforme o Napoleão Hill nos traz, que você se confronta, você traz o medo à sua consciência, um novo nascimento ou um renascimento começa a acontecer na sua vida. Você começa a ter, já a partir do reconhecimento do medo e o confronto desse medo, ou seja, tentando entender, compreender por que você tem o medo. Vamos pensar o seguinte: tem muita gente que tem medo de ter sucesso, por mais incrível que possa parecer. Eu lembro numa palestra que eu fiz há alguns anos atrás sobre o PDCA num hotel, nós levamos esse conhecimento. Lá nós tínhamos um template que nós falávamos a respeito do medo de ser feliz. Reconhecer que há um medo dominando a consciência, esse é um estágio poderoso, porque ele começa a causar uma libertação na nossa existência, na nossa vida. E muitas vezes o medo de ser feliz, o medo de ter sucesso, o medo de dar certo, ele vai, uma vez suplantado, né? Por que ele ocorre? Uma vez suplantado, não tenho mais o medo disso. O que ele vai fazer comigo? Eu vou ser colocado diante das circunstâncias reais que eu preciso desenvolver de fato. Eu deixo de lidar com aquilo que é imaginário para me conectar com algo que realmente é importante para a minha vida. E o medo, ele é criação da mente. Ele é um instinto de sobrevivência basal. Ele garante que você não vá ser atropelado ao atravessar uma rua, por exemplo. Quando você chega
na borda de um prédio altíssimo, você está lá no último andar, ele não te permite chegar um pouquinho além daquilo que é garantido pela sua segurança pessoal. Então, o medo, ele é algo baseado na imaginação, em algo que não existe. Ele é preventivo. No entanto, dadas as condições que nós vivemos, ele vai se sobressaindo diariamente e parte para o universo inconsciente, e aí sim nós temos a geração de estresse, geração de uma série de coisas. O medo uma vez suplantada esse estágio de não querer fazer sucesso, ou de não querer ser feliz, ou de ter medo de ser feliz, você vai se confrontar com as questões reais da sua vida. Tem gente que passa a vida inteira se preocupando com a vida do outro por um simples motivo: apenas para não se preocupar com a própria vida, para não cuidar da sua vida, para não reconhecer aquilo que é importante na sua vida. Então ela passa a vida inteira arrumando pessoas para cuidar, seja psicologicamente, seja fisicamente, para não entrar em contato com as suas questões pessoais. O Napoleão nos diz: uma vez suplantado, e foi isso que ele fez, ele ficou dando volta num prédio de uma chácara que ele estava, a noite inteira, até que ele colocou todos esses medos diante de si próprio, para que ele pudesse reconhecê-los e a partir daí começar a mudá-los. No momento em que ele reconhece todos os medos, uma nova energia surge nele. A coragem, ela aparece para que você, eu e qualquer pessoa comece a dar o máximo potencial que traga para a nossa resistência, para a nossa vida, uma fé inabalável de que todas as suas necessidades são supridas. Seja dinheiro, seja saúde, seja relacionamento, seja o que for. No caso do Napoleão, era dinheiro que ele precisava para poder fazer a publicação dos livros. Quando desaparece essa relação de medo, a coragem surge para que você desenvolva a fé. E o Napoleão fala muito de fé inabalável, ou seja, uma certeza convicta de que você vai ser atendido. Algo dentro de você diz, muitas vezes, você não consegue explicar. É muito interessante que ele traz uma imagem mental para dizer o seguinte: muitas vezes, talvez isso já tenha acontecido com você. Nós estamos numa condição de vida terrível, que as dificuldades estão batendo a porta, as dívidas estão se assomando, a doença chega, amigos desaparecem, enfim, N coisas começam a acontecer na sua vida. E num dado momento a pessoa fica desesperada, sem conseguir encontrar nenhum tipo de solução. O que lhe falta muitas vezes é exatamente compreender que é preciso desenvolver uma fé inabalável, uma certeza, uma convicção de que tudo o que você precisa vai chegar até você. E aí ele reforça com aquela frase que já é conhecida, que a hora mais escura é quando está para amanhecer. Quando está perto, próximo do amanhecer, a noite fica mais escura. E daí o desespero, porque quando nós estamos à beira de conseguir, de conquistar, de trazer aquilo que de fato nós necessitamos para a nossa vida, parece que é o respiro do moribundo. Tudo acontece simultaneamente. Você olha para a sua geladeira, você não tem alimento. Você olha para a sua carteira, você não tem dinheiro para pegar o ônibus. Você liga para as pessoas não te atendem. Você busca ajuda de um padre, a igreja está fechada. Você vai no terreiro, o terreiro não está funcionando. Você vai, enfim, parece naquele momento que tudo o que você precisa está fechado para você. No entanto, falta apenas um passo. Falta só um pouquinho. Por isso que é
absolutamente preciso acreditar, desenvolver a fé inabalável e saber que a única limitação que você tem é aquela que você impõe à sua própria mente. Toda vez que você desenvolve uma incapacidade, se é que existe essa palavra, esta incapacidade foi desenvolvida por você. Você, através da sua mente, através dos medos pregressos, é que desenvolveu esta não capacidade, esta forma de não agir, esta limitação, mas isso é uma criação da sua mente. É preciso começar a se apropriar de um outro eu. É como, para quem acompanha o canal Milionariamente, no livro 7, ele fala, no livro 7 fala, né? Tem lá uma referência direta a os vários eus potenciais desta realidade, ou as várias realidades que existem simultaneamente a esta que eu estou vivendo. É preciso que você se aproprie de um outro eu. Se há um eu triste, moribundo, que vive reclamando, que está pobre, que não tem dinheiro, que não consegue realizar, enfim, todas essas mazelas autoimpostas, existe nesta mesma realidade a potencialidade máxima de ter um outro eu absolutamente capaz, com fé inabalável, com força e potência para fazer as suas realizações, para atingir o sucesso, para ter dinheiro, para ter saúde, para ter tudo o que precisa. O que o Napoleão Hill nos fala nesse texto, neste capítulo, é que o outro eu que ele desenvolveu e que ele se ligou a partir do fim do medo se manifesta. E ao se manifestar, ele compreendeu que não há derrota permanente. Não há derrota permanente para o homem e para a mulher que descobriu este outro eu interno e que passa a confiar nele. Este outro eu começa a mostrar que os fracassos são temporários. É uma versão de si próprio esse outro eu, porém com a convicção plena de que tudo o que acontece na vida é parte de um aprendizado profundo e que sempre há uma solução para cada problema legítimo. Não importa, muitas vezes, o quão difícil aquilo possa parecer. Para cada derrota temporária, para cada fracasso e para cada adversidade, existe a semente de um benefício equivalente. Se você olhar para tudo o que você está vivendo hoje e colocar numa lista todas as suas dificuldades e começar a apontar, você vai compreender que para cada um desses problemas existe uma semente, um embrião de um benefício equivalente a essa potência. Se você hoje está devendo 200 mil reais, 300, saiba que neste problema há uma semente potencial pronta para gerar para você um crédito de 600, 700, 1 milhão de reais. Ou seja, ela traz um benefício equivalente desde que, naturalmente, você tenha a concepção, você compreenda de que o fracasso é um agente temporário da existência, que a crise é o momento do crescimento, que a crise é o momento do aprendizado. Agora, na crise, não é o momento de buscar os atalhos rotineiros que o ego estava habituado. O atalho rotineiro que o ego estava habituado é a busca da zona de conforto, de continuar fazendo exatamente o que fez durante toda a vida. E parece uma tentação, parece realmente o diabo tentando para que você volte a pecar, para que você volte a errar naquilo que você errava até ontem e que por decisão você não quer errar mais. Por isso é que a referência bíblica, orai e vigiai, sempre é muito importante e fundamental. Se você iniciou uma busca de autoconhecimento, uma busca de desenvolver em si o crescimento pessoal da sua consciência, prepare-se,
você vai ser tentado de todas as formas a retornar ao estágio anterior de necessidade, ao estágio anterior de dependência, muitas vezes de dependência psíquica, dependência espiritual, dependência física, de manutenção da vida, de encher a sua geladeira. E talvez você seja convidada a várias vezes a dar um passo atrás, ou 2, ou 3, ou 4. Para quê? Para que você possa viver novamente as benesses do ego pleno. Só que isso é uma ilusão. Saiba, toda a dificuldade é temporária. Toda derrota aparente é temporária. Cada fracasso aparente também é temporário. O exercício, em meio a toda esta turbulência, é tomar consciência que você está passando por um momento de derrota, um momento de fracasso, mas um momento de aprendizado. E que o seu grande exercício nesta turbulência é encontrar a semente deste benefício, pois tenha certeza, esta semente está lá. O Napoleão nos fala, continuando aqui nos tópicos, ele referencia, na verdade, que desde Cristo, e eu diria, por acréscimo, até, lógico, antes, até Thomas Edison, até os nossos inventores atuais, os maiores realizadores, todos, sem exceção, se depararam, e parece um paradoxo isso que eu vou falar, mas se depararam com formas duradouras de fracasso temporário. No momento em que a pessoa está no fracasso, parece que ele nunca vai acabar. Por isso que ele diz que são formas duradouras. Parece que o fracasso não vai acabar. Parece que aquilo vai continuar eternamente. Mas, na verdade, é só uma fase. É só uma fase. A noite fica mais escura quando está para amanhecer. Lembre-se sempre disso. Parece que a inteligência infinita, ele usa muito o termo inteligência infinita, tem um plano para transformar a vida das pessoas através de obstáculos, antes delas terem o privilégio de liderar, de avançar na vida de uma maneira profunda, verdadeira, de uma maneira maravilhosa. É preciso entrar em contato com esse outro eu vitorioso, com este eu profundo, com este eu verdadeiro. Às vezes, saiba, o isolamento, as humilhações pelas quais você talvez tenha passado, as dificuldades apresentadas, as derrotas temporárias, não passam de autopunições. O evento pode ser real. O que eu sinto em relação ao evento é uma autopunição. A posição que eu me coloco diante do fracasso pode ser uma autopunição. Agora, tudo isso, todos esses eventos, eles podem se transformar em bênçãos reais, em bênçãos verdadeiras, por conta não só de uma reviravolta que você vai fazer, mas também por conta do aprendizado profundo que você terá neste período. Lógico, se você colocar-se diante destas dificuldades com honra, com força, com poder e com a capacidade de suplantar tudo isso. E automaticamente, a lei da compensação é acionada. À medida que você cresce nos seus obstáculos, você fica mais forte, os seus músculos se desenvolvem, a sua consciência é amplificada, você consegue agir e dar respostas mais rápidas a problemas que outrora apareciam para você como grandes desafios e hoje você olha para eles e compreende, não eram nada. O seu eu anterior é baseado no medo. O seu eu atual, hoje, depois de ter transitado por todo este caminho, é um eu de coragem, é um eu autônomo, é um eu que usa a inteligência, é um eu que usa a independência do pensar, é um eu que se coloca e se disponibiliza para vencer
tudo aquilo que está colocado ao seu caminho. Na abertura desta consciência, você se coloca disponível para ajudar outras pessoas que, olhe, estão hoje na consciência delas com problemas muito maiores do que o seu. Saiba, quando você se dispõe, mesmo no caos, mesmo na dificuldade, mesmo sem dinheiro para qualquer tipo de passagem, ônibus, avião, metrô, seja o que for, quando você se dispõe a ajudar o outro, abre o seu coração com a concepção do altruísmo poderoso, você está dizendo para o seu eu interior: eu estou pronto para assumir uma nova posição em relação ao mundo. Eu estou pronta para ser quem eu de fato mereço ser. Eu estou pronto para ser o ser que eu vim a ser, que eu vim aqui para a Terra para ser. E que ninguém vai tirar isso de você, e que ninguém vai tirar isso de mim. Não preciso das críticas, você também não precisa das críticas. Saiba, a sua jornada é um caminho de força, é um caminho de poder. No momento em que você se posiciona para ajudar as pessoas, saiba, o retorno virá. O retorno, e nós não estamos falando apenas de retorno financeiro, mas, e principalmente, de um retorno profundo da sua alma, do seu espírito, do seu ser. O novo deverá agora estar desprovido de ganância, de avareza, de inveja, de medo. Estas vibrações, estas energias que outrora povoaram a tua mente, aquela mente medrosa, aquela mente daquele ser anterior que não está agora validado pelo seu novo eu, ela é investida de ganância, de inveja, de medo de fazer. No momento em que você permite que o poder possa transformar seus pensamentos e seus desejos em realidade, você acessa a fonte na inteligência infinita. E saiba, a inteligência infinita conhece mais sobre os planos do que quem está fazendo a oração. Quando você se coloca em oração, uma oração de gratidão, de agradecimento, saiba, ela já foi ouvida antes de você elaborar. Agora, se você se posiciona numa oração de pedinte, de sofredor, de necessitado, de carente, uma oração de medo de uma punição, certamente ela demora mais, ela vai demorar mais para chegar aos ouvidos do Criador. O poder da oração sem o medo, ele é forte, ele é divino. E a referência é que eu seja merecedor por tudo o que possuo. Deus, que eu seja merecedor e grato pelo corpo maravilhoso que eu tenho e que nunca foi danificado pela doença. Que eu seja merecedor e grato pela mente equilibrada que me possui. Que eu seja merecedor e grato pela imaginação criativa com a qual posso prestar serviço à comunidade, à sociedade em geral. Que eu seja merecedor e grato pela liberdade de pensar e de agir. Que eu seja merecedor e grato por nutrir um desejo ardente de ajudar as pessoas. Que eu seja merecedor e grato pela felicidade que me toma, mesmo diante das mais profundas intempéries. E, finalmente, que eu seja merecedor e grato pela possibilidade, de me aproximar de Ti sempre, quando agradeço, ou ainda quando estás a me direcionar no meu caminho. Há uma força que é a inteligência infinita, ou uma causa central que permeia cada átomo da matéria, que atravessa todas as formas de vida, e ela atravessa você, fazendo você se inspirar e se conectar na potência máxima dessa criação, quebrando os medos anteriores, primeiro reconhecendo, investigue
os medos que lhe impedem de caminhar, porque você os tem se você não está trazendo todo o seu potencial para fora, aflorando este potencial, você está movida pelo medo. Você vai observar no capítulo 3 deste livro que o diabo fala exatamente sobre o medo como o maior agente de dominação da consciência humana. É o que os dominadores do planeta usam como artifício para limitar as ações de qualquer ser que tente se desenvolver, que tente crescer, que tente ser forte. Forte em relação ao seu outro eu, em relação à sua autonomia, em relação à sua própria realização. Você é tudo aquilo que você veio para ser? Ou você está escondida atrás do seu próprio medo? Tem medo de ser feliz? Tem medo de ter sucesso? Qual é o seu maior medo? Finalizamos assim essa conversa. Agradeço a sua presença aqui no canal e vamos para o próximo capítulo, no capítulo 3, uma estranha entrevista com o diabo. Vale a pena as suas reflexões, deixe aí os seus comentários, mas deixe mesmo os seus comentários, curta, não deixe de curtir, isso faz com que esse vídeo seja mais recomendado aí para a galera. E a você que tem contribuído com o canal, eu agradeço, ajuda bastante esse trabalho. Ultimamente os meus projetos caíram muito, então eu estou mais concentrado nisso, me ajuda bastante. Força e paz, força e luz, amor no seu coração e até breve.